Oiê, vem colorir comigo mais uma página de Bobbie Goods. Você já tentou pintar neve no desenho? Parece bem fácil, né? Mas eu achei um baita desafio. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou me arriscar no meu primeiro Bobbie Goods do livro Dias Frios e vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Um detalhe importante, quem escolheu esse desenho foi meu namorado. E é claro que ele pegou um cheio de neve e acho que foi de propósito, porque ele sabia que ia ser bem difícil. E olha, fez todo sentido no final, porque aqui na minha cidade tá muito frio. Pegou 3 graus de madrugada esses tempos. Eu, particularmente, amo o inverno. Mas e você, prefere frio ou calor? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Eu tô usando as canetas da Shenhui, aquele kit gigante de 168 cores que eu comprei na Shein. Então, os links de tudo que eu uso, tanto nesse vídeo, tanto com os outros, eles estão na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma olhada. O maior desafio desse desenho é justamente a neve, e eu não queria deixar só branco, porque eu acho muito sem graça, e perde o propósito de ser um livro de colorir, né? Então eu pensei em usar tons azulados e cinzas para dar um sombreamento, e esse desenho eu testei fazer blends com 3 cores diferentes e também usei a caneta zero para dar um degradê mais bonito. Ah, e deixa uma dica na hora de fazer esse degradês, é deixar as canetas semi-abertas. Assim você consegue trabalhar mais rápido e evita que fique manchado. Parece que eu fiz de várias técnicas diferentes de degradê, porque bate um desespero, porque a tinta seca super rápido. E como a área da neve nesse desenho ela é muito grande, parece impossível não ficar marcado. Mas nesse momento eu já aceitei que não ia ser perfeito, mas faz parte, né? Nunca vai ficar perfeito e também não é o intuito desse hobby. Enquanto eu ia pintando, eu fiquei pensando de onde é que surgiu Bobbie Goods e toda essa febre. Então eu dei uma pesquisada e descobri que a criadora é a Abby, do Bobbie Gouveia, e ela é uma ilustradora americana de 28 anos. Ela começou desenhando só por diversão e ela nunca imaginou que ia ter tanta essa repercussão que tem hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, que todo mundo tá colorindo. Hoje ela tem livros, tem figurinhas, cartões postais e ela também faz até cards soltos, mas eu nunca encontrei no Brasil para comprar. E olha que curioso, aqueles desenhos estranhos que a gente vê no Bobbie Goods Pirata, eles são, na verdade, alguns dos primeiros cards que ela vendia, por isso muita gente que compra o Bobbie Goods Pirata acha estranho. Essa parte eu já estava tentando fazer várias técnicas para fazer a neve e, sinceramente, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Então eu quis criar um efeito de neve acumulada nessa prancha de snowboard. Mas olha, na minha cabeça ia ficar maravilhoso e na prática ficou horrível. Mas isso que eu gosto de colorir, né? Nunca vai ficar perfeito e justamente por isso que é divertido. E se der ruim, depois é pra corrigir com um lápis de cor ou com uma caneta branca também. Enquanto eu pintava esse desenho de neve, me lembrou muito de um jogo da minha infância, que era o Clube Penguin. Alguém aqui jogava? Ele era basicamente um mundo de pinguins, uma ilha cheia de neve. Você criava seu personagem e interagia com os outros online. Era muito divertido. Acho que hoje em dia o que mais parece, talvez, é o Roblox, mas não sei, o Roblox é meio perturbador na minha visão. Meu irmão mais novo, ele joga e sempre mostra umas coisas bem estranhas, mas não sei, nunca joguei, então não posso falar muito.
Agora eu comecei a fazer as árvores e eu usei um verde mais escuro tentando simular aqueles pinheiros de Natal, bem americano. E para dar um efeito de neve, eu deixei algumas partes em branco. Assim, eu economizo uma caneta branca e também fica com aquele efeito de neve acumulada nas árvores. E eu achei bem bonito. Eu tentei fazer um sombreamento nas árvores também com um verde mais escuro, mas eu acho que eu fui muito devagar e não ficou tão sutil como eu queria, mas é isso. Era o que deu para fazer e foi isso. Lembrando que esse vídeo ele tá acelerado, então não ache que tem que fazer nessa velocidade, porque é impossível. E também tem que fazer com um pouco de calma, porque senão pode manchar o desenho. Essa tem sido a minha primeira vez usando essas canetas marcadores. Eu nunca tinha colorido com elas e eu tô gostando bastante. E principalmente dessas da Shenhui, porque elas têm a ponta brush. E essa ponta, ela é muito boa, tanto na hora de pintar quanto na hora de fazer detalhes. E também, dependendo da precisão, tu pode fazer efeitos diferentes. Então eu tô gostando bastante. Nesse momento eu não aguentava mais pintar tanta árvore, mas não tem muito o que fazer. Tinha muitas árvores, então só fui fazendo. Nos personagens, eu quis dar uma brincada também. Esse urso, por exemplo, eu fiz como se fosse um urso polar, então usei alguns tons de cinza para dar sombreamento. Uma das coisas mais difíceis para mim é escolher a combinação de cores. Sério, eu posso ficar horas decidindo a cor das roupas. Nessa eu quis fazer um vinho nas roupas dele. Eu acho que ficou bem bonito. E o resto eu improvisei, basicamente, porque eu não sabia qual que seria a melhores combinações. E você, também trava na hora de escolher as cores? Eu sempre fico com essa dúvida enorme se vai combinar ou não.
acabei pintando o snowboard dele de um tom alaranjado, porque eu achei que combinou com a touquinha dele. Mas depois eu não acho que eu gostei tanto. Mas foi isso. Agora falando dessa cachorrinha. Eu comecei pintando em tons alaranjados. E imediatamente eu me arrependi. Eu achei que ficou muito Simpsons. Tentei dar uma salvada com um marrom mais escuro e até que melhorou um pouco. A roupinha eu quis fazer ela uma cor meio gelo, para combinar com esse aspecto de neve, e eu gostei. Mas eu tentei fazer um sombreamento com um azul mais escuro e não ficou muito legal, mas eu depois corrigi com um lápis de cor para ficar mais bonito e suave essa transição de cores. Eu gostei muito dessa combinação de cores desse azul com esse roxo. Eu acho que ficou bem bonitinho. Na prancha dela, eu também fiz uma escolha péssima de cor. Mas já que comecei, eu tive que sentar até o fim. Pelo menos eu consegui dar uma arrumadinha depois com um lápis de cor também. Mas não ficou do jeito que eu queria. No final, o mais importante é a gente aceitar os erros e seguir. Porque se ficar tentando perfeição, você nunca vai terminar esse desenho. Nesse momento, eu já tava de saco cheio de pensar em coisas diferentes. Então eu fiz as casinhas do fundo da maneira mais simples que eu podia, sem textura, sem nada, só porque eu tinha que pintar. Agora vem a parte que eu mais gosto e sofro ao mesmo tempo: o céu. Eu quis simular um fim de tarde, então eu fiz um degradê roxo rosado, porque eu acho muito bonito. Mas dá um desespero, porque tem muitas áreas cobertas por outros elementos. Então fica muito difícil de deixar homogêneo. Então, nesse momento, eu tava bem desesperada. Porque, se vocês podem ver, o céu, ele é cortado muitas vezes. Por exemplo, a cabeça do personagem, as casinhas, as árvores. Então, fica mais difícil de deixar tudo numa linha só, as cores. Mas eu fui fazendo com o meu coração. Vocês podem ver que ficou manchado algumas áreas. Mas faz parte. Eu acho que também essa é a graça de pintar com os marcadores. Tem que aceitar nossos erros. Mas é isso. Mas eu achei muito satisfatório pintar esse céu nas partes que não eram cortadas, é claro. E eu acho que no final ficou do jeito que eu imaginei. E bem bonitinho. E
E por fim, os flocos de neve. Sério, foi a parte mais insuportável de todo o desenho. Eu usei a caneta branca e tive que acelerar o vídeo 20 vezes porque ficou gigante de tanto tempo que eu perdi fazendo isso. E também eu não queria que o vídeo ficasse super chato, então eu dei uma cortada no vídeo, então vocês não vão ver fazendo todo esse processo. Mas é bem cansativo, mas no final vale a pena porque eu acho que dá todo um toque especial. Eu usei um pouco de lápis de cor para dar uma melhorada no degradê de algumas áreas. E, gente, meus lápis de cor são os mais básicos possíveis da Faber-Castell. Então, sem muita firula nem nada. Só para melhorar um pouco o degradê, eu acho que algumas áreas melhorou bastante. Principalmente nessa parte da roupinha da personagem. Eu aproveitei a caneta branca também para dar uma iluminação nos objetos e nos personagens. E também para consertar, principalmente aquela neve acumulada que eu tentei fazer antes. E eu acho que ficou melhorzinho. Mas para fazer a iluminação, eu já aviso, eu não sigo lógica nenhuma onde colocar a caneta branca. Eu vou colocando onde meu coração manda eu colocar. E é isso. Sem muito estudos de sombra e luz, só vou colocando. Eu também quis fazer umas neves nas roupas deles, porque não faz sentido eles estarem na neve e não terem neve neles. Mas eu não coloquei muito para não ficar exagerado demais. O kit que eu uso de caneta branca é da marca japonesa Sakura. E é um kit com 3 canetas diferentes com pontas de tamanhos diferentes. Então varia de 3 milímetros, eu acredito, até 10 milímetros. Elas são ótimas para cobrir ainda mais linha preta, né, dos desenhos. E eu comprei na Shein. E eu deixei o link aí embaixo para quem quiser comprar. Mas eu tô adorando usar elas. Eu adorei esse efeito de neve que eu fiz no telhado das casas. Eu acho que ficou muito fofo. Porque ficou parecendo neve acumulada mesmo. E o meu desenho quase finalizado. Eu gostei bastante do resultado, mesmo depois de muito estresse e muito trabalho. No final sempre vale a pena. E eu espero que vocês tenham gostado também. E comentem aí embaixo o que vocês querem ver mais, se vocês querem mais outra página de Bobbie Goods ou de outro livro. Deixem sugestões aí nos comentários, que eu adoro ler as opiniões de vocês. Tchau!